Programa Plenitude, com Iraci Campos. Será que a gente precisa mesmo de alguém para ser feliz? O que acontece com as relações quando chega na maturidade? Esse é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de saúde integral, mente, corpo e espírito, para termos uma vida plena. Eu sou Iraci Campos e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, muito querido, que é Clóvis Noronha. Ele é empresário, engenheiro e vai bater um papo gostoso aqui com a gente sobre o amor maduro, como vivenciar esse amor maduro. Seja bem-vindo ao Plenitude, Clóvis. Obrigado, Iraci. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Esse assunto é um assunto bem interessante que mexe com todo mundo, né? Amor maduro é o que todo mundo busca para tentar ter uma vida mais equilibrada, mais feliz, mais harmoniosa. As pessoas ficam no dia a dia procurando alguém para ter um relacionamento, porque eu tenho que ter alguém para ser feliz, porque se eu não arrumar uma pessoa para viver comigo, eu não vou ser feliz. Tem necessariamente que ter alguém para você ser feliz, colocando essa obrigação na mão do outro de fazer você feliz? Isso, na verdade, é uma ilusão, né? Quando nós nos relacionamos muito jovens, normalmente nos apaixonamos ou nos envolvemos naquela relação em função, muitas vezes, do lado físico. É um equívoco absurdo, mas muita gente se relaciona pensando só na forma física e pouco na forma de pensar e agir das pessoas. Aquela fase inicial do relacionamento, onde cada um esconde as suas mazelas, é tudo flores. Mas quando vem o relacionamento mais intenso, principalmente quando se casa ou se o relacionamento fica um relacionamento conjugal, aí começa a aparecer as mazelas que nós escondemos no passado. E aí vai depender muito da maturidade de cada um. Quando muito jovens, essa maturidade é precária, nós sabemos disso. São poucos que já têm, desde jovens, 18, 20 anos, uma maturidade acentuada. Muitas vezes um lado tem, o outro não tem, então é muito complexo. E se os jovens aceitassem um pouco mais as ideias ou as sugestões dos mais velhos, muitas questões poderiam ser evitadas. Porque, na verdade, o que a gente busca de amor maduro é o amor onde o casal se une com objetivos comuns, com formas de pensar parecidas, se completando, sendo parceiros, sendo unidos. E mesmo que não tenham as mesmas profissões e não trabalhem juntos, precisa ter alguns hobbies, algumas atividades onde façam juntos. Nem que seja em casa mesmo, mas trocar ideia, conversar. A maturidade, na verdade, é uma troca de experiências. E os dois lados precisam ter aquela facilidade em escutar, né? A gente normalmente escuta pouco e quer sempre se colocar e dar o nosso posicionamento sobre qualquer assunto e muitas vezes não tem o tato, o cuidado de não ferir a outra pessoa porque sabe que aquele tipo de conversa é conflitante. Tem várias questões que precisam ser abordadas. Nos relacionamentos, geralmente, jovens e não tão jovens, eu digo assim, né? Às vezes casamento de 20 anos, 30 anos, que seja, as pessoas permitem que o casamento seja alimentado pelo mimimi. Porque eu não gosto disso, aí aponta o dedo e critica e fala, e tipo assim, a minha palavra tem que ser última, afinal, porque eu estou certa. E muitas vezes o outro ou bate de frente, ou a outra que seja,
e se coloca numa posição submissa para não discutir a relação. Você acredita que isso interfere e destrói uma relação ao invés de contribuir com uma maturidade? Eu acho que sim, porque quando vira um conflito de debate, de disputa por quem está com a razão, a gente sabe que a razão é uma coisa muito efêmera, né? É. Você tem a sua, a minha, e a razão verdadeira está no Que meio, não é meio nem um termo. e nem outro. Então, na maturidade, a gente começa a perceber nas relações alguns temas que são mais polêmicos, mais difíceis. Os dois têm que saber segurar um pouco. Não é simplesmente aceitar tudo, mas saber o momento de parar, de não levar certos assuntos em frente, porque um lado ou o outro não está num dia bom. Ter essa percepção, né, essa sensibilidade de olhar para o próximo e falar: eu gostaria que essa pessoa agisse comigo como eu tenho que agir com ela. E na relação madura tem que haver essa preocupação de ambas as partes. Quando uma das partes não tem a mesma preocupação, aí começa a haver os desequilíbrios. Mas a parte que é mais madura, de certa forma, ou ela sabe conduzir muito bem, com jeitinho, com carinho, com conversas mais amenas, quando vê que a conversa está indo para um lado mais complicado, ou ela vai ceder mais e, pela sua maturidade, vai aceitar sem dores. Porque com dor é mais complicado. Você acredita que tem assuntos que se tornam difíceis no relacionamento, muitas vezes polêmicos, muitas vezes da pessoa se armar ali para discutir e que não devem ser abordados? E, no caso, se devem ser abordados, a forma de abordar para que haja um amadurecimento seria o caminho, ou o caminho tipo assim: é melhor a gente não falar sobre isso, foge daqui que eu furo dali, a gente finge que nada aconteceu? No amor maduro não pode acontecer isso, porque no amor maduro as duas partes sabem o limite de cada um. Já que já te conheço, você me conhece, sabemos os limites, ou se aquele momento é adequado para falar certas coisas. Mas eu acho que no amor maduro tem que haver, sim, não a discussão, mas a troca de ideias, convergindo para um meio termo, ou até um convencendo o outro desse seu ponto de vista, e o outro que foi convencido ter a humildade de dizer: você tinha razão, eu concordo com você, e vice-versa. Mas não tem necessariamente que haver um convencimento, por exemplo, porque muitas vezes o seu argumento não vai me dar a mesma visão daquela situação, daquela perspectiva, porque você tem uma bagagem de experiência diferente da minha. Sem dúvida alguma. Né? Mas eu acredito que no fator de respeitar a opinião do outro e o limite do outro. Eu não querer te impor, mas, olha, eu sei que sua opinião é completamente diferente de mim. Uhum. Tudo bem. Mas a gente pode conviver com isso saudavelmente? É verdade. Isso é maturidade, isso é legal. Essa parte que e a une, outra né? parte falar: pô, tranquilo, o importante é a gente se acertar, a gente tá ali no diálogo positivo, né? Um diálogo que seja para somar. Até porque se essa relação é de amor, tanto um lado quanto o outro quer ver o outro feliz. Exato. Então não tem coisa melhor do que você falar coisas que sabe, sem hipocrisia nenhuma, que você sabe que vai levar aquela pessoa a se sentir feliz. E não aquela coisa egóica. Não, eu vou falar isso para ela só porque ela vai ficar feliz. Mas É hipocrisia, eu não estou né? falando a realidade. Isso não pode acontecer numa relação madura. Tem que haver um diálogo franco, aberto, os dois caminhando para o crescimento mútuo. Se a gente pensa no crescimento mútuo, sempre chega num consenso. Porque não é qualquer hora que se fala qualquer assunto. Uhum. A gente saber mediar o momento para abordagem de um assunto delicado. Uhum.
ter a sutileza de falar com leveza e principalmente o policiamento íntimo de não querer, num assunto delicado, utilizar de pequenas alfinetadas como se não percebesse. Isso rói uma relação. Ah, com certeza. Depois de um certo tempo de relacionamento, onde acontece esse tipo de ação, né, de comportamento, com certeza vai atrapalhando, né, a relação, porque vai criando uma certa rivalidade, uma certa raivinha, sabe? Aquela coisa de, vou falar da minha sogra que fez isso comigo ontem e eu não gostei, mas eu vou falar agora porque eu não concordei. Por que eu não falei para minha sogra em vez de levar isso para minha esposa e vice-versa, né? Qualquer coisa que aconteceu com a família de uma forma geral e levar aquilo para um confronto, há necessidade de separar as coisas. Uma coisa é a relação do casal madura, olhando os dois os mesmos objetivos, sem conflitos, buscando sempre um interagir com o outro de forma positiva. Outra coisa é o mundo lá fora. E sem trazer para dentro da relação os conflitos que há com as pessoas lá fora. E também tem questões do tipo, eu tenho uma relação no meu trabalho, por exemplo, você tem a tua relação no teu trabalho, eu não entendo nada do que você faz, ou entendo pouco, e vice-versa. Eu querer opinar sobre o que você está fazendo, ou você está falando, ou agindo no teu trabalho, e querer convencer você de que eu estou certo, é no mínimo falta de maturidade da minha parte. Porque você vai dizer assim, mas isso quem convive sou eu. É que nem um marido, por exemplo, que chega em casa e quer dar ordem para a mulher como é que deve tratar o filho. Poxa, a mulher tem todo um cuidado, todo um carinho, todo um trabalho, ainda mais as mulheres hoje que trabalham e ainda têm a função de cuidar da família. E muitas vezes o marido chega em casa cansado e começa a criticar a esposa porque agiu de uma forma errada ou equivocada, ou na visão dele. E ele não entende nada daquilo, ele ficou o tempo todo lá fora. Quando chega tranquilo não, cheio de problemas. E vice-versa. A esposa chega e começa a criticar o marido por qualquer questão, muitas vezes querendo interferir na vida profissional, e ele não tem a tranquilidade, ou está cansado, enfim. É o que você falou, tem que saber em que pontos tocar, dependendo da situação, do momento. Né? Perfeito. Tem que perceber isso. Muitas situações na relação de um casal, sou da opinião que tudo tem que ser dialogado. Tudo, absolutamente tudo. No momento certo, porque cada coisa tem um momento de uma delicadeza, uma fragilidade de um lado e de outro, e a gente tem que ter a sensibilidade de perceber a fragilidade tanto do outro quanto a minha de me expor, né? Então, nesse momento, quando a gente começa a mediar, a fugir de qualquer discussão que seja mais conflituosa, mas alimentar a relação do casal entre o casal. Os filhos são parte de uma família, de um núcleo familiar, mas os filhos não podem, em momento algum, ser parte da relação de um casal. Interferir principalmente na relação. Sim, né? Não pode ser parte. Por quê? Porque quando eu trago coisas de fora para a minha relação a dois, a relação para de ser a dois. E eu vou trazer a minha visão de comportamentos e relações com outros de fora e fazer aquilo que mine uma relação a dois que precisa ser saudável. Então, filhos de fora, homem e mulher, relação a dois, casal, enfim. Isso é algo que tem que ser sempre protegido, sempre alimentado. Sempre cultivado, com certeza. Os casais, de uma forma geral, ao longo do relacionamento, principalmente quando são jovens e têm filhos logo, filho dá muito trabalho, até pelo menos 5 anos de idade,
muitas vezes a esposa está muito cansada porque passou o dia cheio de conflito com os filhos e teve que trabalhar, e aquela situação toda que é realmente desgastante. E ela, ao invés de ela ter momentos de tranquilidade com o marido, e quando ele chega a haver uma harmonia, ela traz para o marido um monte de problemas que ele não pode fazer nada por aquilo. É uma coisa dela com os filhos, uma relação entre eles, e o marido muitas vezes também interfere, querendo mostrar que ela deve agir assim ou assado. Se houver uma maturidade entre os dois, de forma que eles contribuam um com o outro, com opiniões que vão agregar, e que eles não se sintam invadidos, ótimo, maravilha, porque saem de uma conversa como essa mais amplos, né? Mais completos. Pô, legal, então o que você falou, você tem razão, vou começar a mudar isso ou aquilo, sem aquela vaidade, sem aquele orgulho de não, ou ela me trouxe uma ideia que eu não quero, não quero utilizar por orgulho. Quer dizer, toda vez que a relação é de maturidade, deixando orgulho, vaidade e, como você disse, o casal olhando para a relação dos dois, independente do que tem à volta deles, essa relação tende a ser mais madura. Na relação do casal, precisa sempre haver um posicionamento. E existe uma diferença muito grande entre duas palavras, que o que alimenta a relação ou o que pode minar e destruir a relação. O enfrentamento, ele é fundamental. O confronto, ele é completamente destrutivo. Com certeza. E, no geral, as pessoas confundem o enfrentamento entre nós dois em assuntos delicados com o confronto entre nós dois em assuntos delicados. Não é isso? Eu acho que as questões mais delicadas a gente deve guardar para conversar na intimidade, né? Porque mesmo que um lado se sinta incomodado por alguma questão, ali na intimidade se acertam, o objetivo ali é os dois serem felizes. Enfrentar a dificuldade minha e sua numa comunhão de ideias, para que a gente cresça junto. Isso. Não adianta ficar numa relação onde só um lado cresce e o outro sempre se cala, e vice-versa. Então a relação tem que ser de um olhar para o outro e tentar entender como o outro se sente. Na verdade, a relação do casal, ela é uma relação que, se a gente pegar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo e utilizar o Evangelho na relação, tudo dá certo. Porque você vai respeitar aquela pessoa, você vai escutar, você vai dar condição dela se posicionar, vai ter a paciência de escutar até o fim, sem redarguir, e vice-versa. Então, uma troca de ideia, uma troca de experiências que só faz aquele casal crescer junto, sem arestas. A pior coisa que tem é quando começa a criar arestas, né? Agora, como a gente está falando também de evangelho, espiritismo também, as pessoas, no geral, não conseguem interpretar o suportar. Acham que para ter uma relação, um casamento que dure a vida inteira, eu tenho que suportar o outro, eu tenho que suportar a rabugice, eu tenho que suportar isso, suportar aquilo. Só que suportar não significa eu ter que aguentar o outro. Mas o suportar é dar suporte, é dar apoio. Esse que é o sentido da palavra suportar. Então, eu vou suportar você? Vou. O que é o suportar? É eu dar o apoio, dar suporte. Dar suporte para que você cresça. E quando você coloca o suportar exatamente no real sentido da palavra, que é dar suporte, você também vai me dar suporte
para que eu cresça. Com certeza. Então, esse é um equívoco muito grande que tem sobre a palavra suportar dentro da doutrina espírita. Com certeza. Né? É que, na verdade, nós temos que pensar da seguinte forma: somos espíritos numa relação a dois e precisa ser uma relação de crescimento espiritual. Porque se a gente partir só para o conflito, a relação não progride. E muitas vezes aquela relação é uma relação tempestuosa para que haja um crescimento espiritual dos dois. E quando ela parte para agressão, para discussão, ninguém cresce. Todo mundo perde com isso. Então, a gente tem que estar cada vez mais atentos para que olhe para o parceiro e fale: eu amo essa pessoa, eu quero vê-la feliz. Tudo que eu puder fazer para ela ser feliz, eu vou fazer. Mesmo que de vez em quando eu não concorde com alguma coisa, mas É natural, eu né? apoio, porque é razoável, dá para a gente aceitar. Tem questões que não dá para aceitar e a gente se posiciona com maturidade também. Olha, isso aqui eu não gosto, acho que não está errado. A minha opinião, pelo menos, você tem a sua. Nós podemos chegar num consenso? Podemos. Se não puder também, olha, esse assunto é polêmico demais, não dá para a gente conversar agora, vamos deixar para mais tarde, quando a gente estiver num outro momento, e aí a gente volta ao assunto. Por enquanto vamos convivendo, tentando evitar, já que é polêmico, e aquilo ali está num limite, né, da aceitação, evitar que aconteça. De bater, Bater de frente, de... posturas que a gente muitas vezes fala ali do outro, né, que ele está errado, ou ele está equivocado. Tem vários exemplos, né, do dia a dia, mas tentar levar para o lado de que a gente está buscando o crescimento mútuo e não estamos ali com o objetivo de dar ordens ou de impor nossa vontade. A nossa vontade é com o objetivo do casal crescer. Sempre assim. Não, nunca só o meu lado, nem nunca só o outro lado. Tem que haver essa necessidade de crescimento, porque todos queremos ser felizes, né? Tanto o lado feminino quanto o lado masculino da relação. O objetivo de todo mundo é ser feliz. Agora, pequenos gestos, pequenos movimentos dentro de um amor maduro. O acordar pela manhã feliz. A gente acorda sempre feliz, de bom humor, né? É verdade. Isso é muito importante. O falar o bom dia. Bom dia, amor! Que gostoso, estamos aqui mais uma vez, né? Isso é excelente. Nunca Essa acordamos relação mal-humorados, sempre é cheio de verdade. alegria. Bom dia, beijinho. Você pode até não acordar com muita disposição, mas o outro lado vem com uma frase. Bom dia, amor. Nossa, meu dia ficou melhor já, né? E vice-versa. Nós temos que entender que... perguntar como foi a noite do outro. Isso. Dormiu bem a noite? Esse é um hábito que você tem. Dormiu bem essa noite, amor? Eu dormi, e você? Como é que foi? Não sei o quê. Qual foi os seus sonhos? O que você sonhou? A gente troca muita ideia para entender, né, até o que está rolando em torno da gente, porque nós temos a tendência de, por não entendermos do que acontece no entorno de nós, nós estamos ali envoltos nas nossos pensamentos e nas relações espirituais que estão à nossa volta. Muitas vezes nós somos influenciados, né, positivamente ou negativamente, dependendo de como nós estamos, de irmãozinhos que chegam até para tumultuar. Então, tem esse lado também espiritual que pouca gente está preocupada, mas que tem que ter essa percepção. Você não precisa ser vidente para perceber que o teu par está mal-humorado ou não está bem aquele dia. Então, é importante que quem esteja melhor levante o outro. Exatamente. Né? Dê um suporte. Pô, estou vendo que ele não está bem, ou ela não está bem hoje. Não, eu estou me sentindo meio assim. Não, você está linda, você está ótima, e vice-versa. A gente se somar de conversas pródigas, conversas positivas, sempre, né? Frequentar os mesmos ambientes, estar sempre
juntos. De preferência ter os mesmos objetivos em comum. Fundamental. Você tem os teus, eu tenho os meus. E compartilhamos. Compartilhar os objetivos. Mas quem não tem uma situação como a nossa, que estamos sempre juntos, pode muito bem à noite deixar de lado o que é má notícia e procurar só falar de coisas boas. O objetivo de harmonizar, de manter uma psicosfera legal na casa, né? E não trazer toda a irritação da rua e muito menos a esposa trazer a irritação do dia a dia dela para a relação. Essa harmonia, essa cumplicidade, o andar juntos, de mãos dadas, assim, o abraço, o beijo, o toque, o carinho, faz parte do amadurecimento. Isso tudo é autoconhecimento. É isso aí. Né? A gente lê muito Joana, né? Joana, no livro Conflitos Existenciais, ali tem tem um leque de situações que nós vivemos no dia a dia, que se a gente estudar, a gente procurar se aprimorar, a gente vai ter uma vida melhor. Então, com certeza. Clóvis, obrigado pela sua presença, é uma alegria ter você aqui. Foi muito rápido. E olha, eu te amo muito. Também te adoro, meu amor. Então é isso. A convivência, a relação na maturidade. Quanto que a gente precisa dessa união, de participar profundamente um da vida do outro, de ter a compreensão, a sensibilidade de saber que a mesma dor que dói aqui, dói aí também. E quando eu compreendo que essa dor dói, eu vou sempre buscar levar o alento para essa dor. Mas isso é cumplicidade, são os dois juntos. O andar de mão dada, o beijo, o abraço, o carinho, o estar juntos e presentes nos lugares. O namorar a vida inteira é fundamental. É fundamental. Vamos sair, jantar, vamos namorar hoje. O namorar, o estar ali, olhando nos olhos e ver quanto esse amor precisa ser alimentado. Isso é o amor maduro. Então, compartilhe o nosso programa Plenitude, pois com certeza pode levar muitas pessoas que passam seus conflitos de relacionamento a reavaliar posturas, buscando simplesmente não o suportar, mas o dar suporte e amor. Então, até a próxima semana e um super beijo carinhoso.